Olá, estamos chegando com mais um Pecuária em Alta. Peço licença aí no seu horário de almoço. O programa você já conhece, a gente sempre traz ofertas imperdíveis para você investir aí na sua fazenda, melhorar o seu sistema de produção. E hoje a gente vai focar o programa de uma forma diferente, falando de produtos e serviços para te ajudar muito, porque o foco da Alta é esse. Né? Vai muito além de te oferecer a melhor genética, os melhores reprodutores. Tem muito mais que ela trabalha junto com programas. Quem vai falar melhor para a gente é o Thiago Ferreira, que está aqui comigo hoje. Bom dia para você, Thiago. Thiago é gerente, né, gerente técnico de leite, vai trazer informações de vários programas e serviços que são fundamentais dentro da fazenda, né, Thiago? É isso aí, Débora. Muito bom dia a todos que nos assistem. Sem dúvida, poder falar dos programas e produtos da Alta é sempre um prazer, né? E ainda mais poder falar aqui no Pecuária em Alta, que é sempre uma honra poder participar. Sem dúvida, nós temos vários produtos e programas aí que são de muito interesse do produtor, como por exemplo o Alta ID, que é um programa que traz ferramentas para identificar cio, né? Essas ferramentas nós vamos comentar melhor aí ao decorrer do programa. Também tem o Autogestão, que é um software focado em reprodução. Ele tem outros recursos também, nós vamos comentar um pouco disso. Esse software está disponível para os nossos clientes, né? Além disso, tem o Advantage, que é um programa de atendimento aos nossos clientes. Então, às vezes, existe uma demanda específica lá de fazer uma visita com um foco específico, né? A gente consegue também ter ferramentas e alguns produtos que ajudam esse produtor a entender melhor esse gargalo ou o problema que ele está vivendo dentro da fazenda. E por final, mas também muito importante, é o Concept Plus Leite, que agora a gente tem o Concept Plus Leite lá fora, fala muito de fertilidade de sêmen, que mede essa fertilidade com estatística e tudo mais, e aqui no Brasil a gente fez um braço dele, focado em benchmark de números reprodutivos. Então a gente faz um workshop anual, faz também um caderno, então tem alguns benefícios aí e vantagens que a gente vai comentar ao longo do nosso programa de hoje. Por falar em vantagem, né, Thiago, que a gente escuta muito do produtor, do pecuarista que aposta na genética da Alta, porque a Alta oferece muito mais do que simplesmente o sêmen, né? A gente sabe que é ciência, mas a ciência sozinha não funciona tão bem quanto quando aplicada junto com os programas, né? Por isso a importância deles e saber aplicar também, né, é fundamental. Sem dúvida. Isso eu acho que é o que difere o cliente da Alta, né? Assim, nós estamos muito preocupados. Tem uma frase do Everardo, nosso diretor, né, Everardo Carvalho, que fala assim, que se o produtor não ganhar dinheiro dentro da fazenda, nós não temos chance de ganhar dinheiro. Se ele ganhar dinheiro, nós temos chance de ser parceiro, de continuar junto e progredindo e tendo progresso, que é o que a gente quer realmente para o produtor e também para a Alta, né? Vamos mostrar então formas que a gente pode ajudar aí a ganhar dinheiro, colocar din-din no bolso, como diz o Laburi, né? Exatamente. Alta gestão. Vamos falar do alta gestão, a importância de anotar números, né? Todas as fazendas deveriam se preocupar com os números delas, certo, Thiago? Sem dúvida. Sem número não é possível. Quem não mede não gerencia, né? Eu não sei nem de quem que é essa frase, mas eu gosto muito dela e repito muito. E sem dúvida isso é fundamental. Então, por exemplo, a autogestão ele está muito focado em números reprodutivos. Esse é o principal. Então nós temos como medir taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de prenhez e inúmeros outros perdas de prenhez, perda embrionária. Isso é uma coisa que poucos softwares, inclusive, calculam isso, né? E a autogestão ele traz isso aí gratuitamente para o nosso cliente. Além disso, ele trabalha muito forte a questão de números de bezerros, de criação de bezerras. Então a gente consegue colocar uma meta, por exemplo, de ganho de peso e medir isso mensalmente. Como é que tem sido o desempenho de 0 a 30, quer dizer, de 0 de nascimento até 30 dias de nascimento, de 30 dias até 60 e assim por diante. Então você consegue ver o desempenho da criação de bezerras também. Além disso também nós podemos ver a parte de produção de leite, contagem de célula somática. Então tem alguns gráficos, listagens, tabelas relacionadas à produção de leite.
citar um exemplo. Tem uma listagem que chama realmente produção de leite. Lá a gente consegue medir o último controle leiteiro e a CCS do último controle leiteiro e qual que era o DEL, dias de lactação média, que aquela vaca estava naquele controle leiteiro. Além disso, nós temos um simulador de reprodução que coloca realmente valor, né? Assim, a reprodução tem um valor. E aí a gente consegue medir e saber quanto que isso custa, né, dentro da fazenda. Tiago, com certeza a gente sempre esbarra na realidade, né, de quem precisa estar ali na lida, que acaba que usa isso também como, entre aspas, uma desculpa de eu não tenho tempo para anotar os números. Isso é difícil, o programa deve ser complicado de mexer. Facilita isso para o pessoal que está acompanhando a gente. É simples, não é? É simples, é assim. Tem gente que faz muito lançamento em planilha de Excel. O autogestão é muito semelhante. A questão é que ele trabalha esses dados e aí, quando você envia esses dados para a nuvem, né, para a web, né, que é só nesse momento que vai precisar de internet, inclusive, depois, para fazer todo tipo de lançamento de dados, não precisa de internet. Aí ele tem uma inteligência lá que vai calcular diversos indicadores. E esse é o diferencial, né? Então, tem gente que usa, inclusive, mais como uma planilha de Excel melhorada, mas está perdendo a grande oportunidade de avaliar os indicadores que a gente tem lá na web. Então, como é que você vai fazer esse lançamento? É lançamento do dia a dia. Eu tenho certeza que na fazenda todo mundo tem uma caderneta ou tem um caderninho que anota lá o número do animal, a data do parto, o reprodutor que esse animal pariu, aquela fêmea ou aquele macho. Na mesma coisa na inseminação, quem foi o inseminador, a data da inseminação, o animal que foi inseminado. Então, a partir dessas anotações básicas, e aí quanto mais informação você tiver, mais você vai colher informação, indicadores lá na web, isso vai te ajudar a tomar decisões importantes. Então, por exemplo, se você quiser analisar uma taxa de concepção por inseminador, vamos falar que a fazenda tem 5 inseminadores diferentes, ou mesmo que tenha 2, né? Tem pessoas que inseminam melhor do que a outra, isso é comum. E aí você vai conseguir identificar, de repente, aquela pessoa que tem uma taxa de concepção maior pode ser o principal inseminador da fazenda. Isso eu posso fazer por protocolo, posso fazer por touro inseminado, posso fazer em época do ano diferente. Tem fazendas que tem problema com estresse calórico, né? Vai chegando janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, são meses quentes, né? E nesses meses, geralmente, a concepção é menor. Então, aí eu consigo ver o impacto disso. Se minha taxa de concepção é pior, né, então, quer dizer, nesses meses aqui eu estou perdendo X de leite, porque a vaca está emprenhando menos, né? Então, isso tudo é possível desde que você lance. E além disso, Débora, a gente tem um aplicativo, um app, que pode ser baixado em qualquer smartphone, né, o iPhone também, e que você consegue ter informação na palma da mão. Então traz a facilidade. Vamos supor que você está no meio do barracão, lá você tem um compost ou um freestall, ou mesmo que seja um sistema a pasto, que você está lá nesse lugar e viu uma vaca e ela está arrepiada, por exemplo. Você viu, você desconfiou, mas será que essa vaca, qual que é os dias de lactação dela, quanto tempo de parida que ela tem, né? Você olha no aplicativo e te dá essa informação. Porque você quer saber se ela está prenha, se ela está inseminada, ou se ela está recém-parida, você vai ter informação na palma da mão. Todo mundo anda com o celular no bolso hoje, né? Ninguém fica sem celular. E aí, se você está lá, você consegue já ver essa informação, e se você quiser levar esse animal para contenção, e aí talvez fazer um medicamento ou investigar ela melhor, você vai poder lançar a mão dessa informação na hora que você quiser, né? Você não tem que consultar um caderno, eu tenho que ir lá dentro no barracão buscar, ou no escritório, buscar um caderno e folhear o caderno e ver se acha a fêmea. Não, ela está na sua mão. Essa informação está disponível. E essa facilidade é que nós queremos levar para o nosso produtor, né? Produtividade é sinônimo de rentabilidade, melhor também, né? E para isso, nada mais do que acompanhar de perto o desenvolvimento, anotando. E isso o produtor não precisa fazer sozinho, né? Ele tem a ajuda de técnicos. Fala um pouquinho disso, porque tem gente que tem medo, tem receio de fazer errado. Como que funciona esse programa que vocês prestam uma assistência para a pessoa? Perfeito.
Aqui nós temos em horário comercial na alta uma pessoa sempre disponível com um WhatsApp específico, né, que é a Adriele. Ela fica responsável por dar retornos aqui em horário comercial. E além disso, nós temos mais de 1.000 consultores no campo, né, que estão habilitados aí a prestar orientações básicas. E ainda assim nós temos toda uma equipe de técnicos de leite, né, que podem tirar dúvidas. É só entrar em contato com a alta realmente. Aqui dentro, internamente, nós vamos direcionar para a melhor pessoa a te auxiliar aí no campo, na sua região, sem problema nenhum. Nós estamos disponíveis a fazer treinamento com pessoas da fazenda, com proprietários, com gerentes ou com funcionários, com qualquer pessoa que esteja disponível realmente a aprender um pouco mais. Todo início ele é um pouco mais difícil mesmo, mas assim como a gente aprendeu alguma coisa na vida, é possível aprender a trabalhar no autogestão de forma muito tranquila. Assim, uma planilha de Excel, um lançamento básico que você fizer, isso inclusive é uma vantagem dele em relação aos outros softwares, né? A gente consegue, se você tiver os dados numa planilha de Excel, a gente consegue importar todos os dados de uma vez só para o programa. Então, se você tiver 2, 3 ou 1.000 vacas cadastradas numa planilha de Excel, eu consigo importar isso tudo de uma vez, de forma muito tranquila. Eu já cadastrei pessoalmente, eu não sou o mais esperto não, de informática, mas eu já gastei numa fazenda de 150 vacas em lactação, cadastrar todos os anos delas de produção, de reprodução, em 3 horas de trabalho. Ela não tinha lançamento nenhum, a gente cadastrou todos os dados no Excel, depois do Excel eu importei os dados para a autogestão e gastei 3 horas, foi de uma vez só que a gente conseguiu importar esses dados. Então realmente, a primeira vez, impacto assim, pode parecer complicado, mas não é. A partir do momento que você cria intimidade aí de lançamento de dados com o programa, você vai ver que é muito tranquilo e é muito fácil e ainda vai ter indicadores importantes. Só para deixar um número aqui que mostra a importância da reprodução dentro da fazenda, né? A gente fala muito de taxa de prenhez, né? Primeiro, acho que é bom esclarecer o que é isso, né? Então, taxa de prenhez é a velocidade com que eu emprenho a minha vaca a cada 21 dias. Né? Minha vaca apta, né? A vaca apta é toda a vaca aquela que sai do período voluntário de espera, que a gente chama de PEV, né? A vaca recém-parida, ela não está apta para ser emprenhada. Por exemplo, a vaca pariu, daqui 15 dias eu já posso emprenhar ela, posso inseminar? Não. Ela tem um período voluntário de espera, que é um tempo que você espera para ela recuperar do parto anterior, do último parto. Então, toda vaca que passa esse período, que pode ser 30 dias, pode ser 40 dias, pode ser 60 dias, dependendo da fazenda, né? Aí o veterinário e o proprietário é que vão definir, né, esse período. Passou desse período voluntário de espera, ela vai se tornar apta. Essa animal apta, eu consigo medir a velocidade que eu estou emprenhando ela a cada 21 dias. E por que taxa de prenhez é um indicador mais importante que intervalo entre parto? Geralmente eu faço muito essa pergunta, né? O que é mais importante para você medir a eficiência da reprodução? Intervalo entre partos ou taxa de prenhez? E a maioria ainda responde intervalo entre partos, mas na verdade é taxa de prenhez. Por quê? Porque intervalo entre parto eu estou me relacionando ao passado, foi um parto entre o outro, que já foi. E eu estou me referindo só às vacas que ficaram gestantes. Né? E aquelas que não ficaram gestantes? Né? Aí a vaca apta é toda a vaca vazia fora do PEV. Então eu tenho que saber como é que está a minha velocidade de emprenhar essa vaca a cada 21 dias. E isso é a taxa de prenhez. Vou dar um exemplo. Numa fazenda, você passar de 15% para 16% de taxa de prenhez, um pontinho de taxa de prenhez, numa fazenda de 100 vacas, aí, que tem 8.000 quilos de lactação média ano, em 305 dias, né? Que é a lactação 10 meses, né? Mais 60 dias de período seco, né? Que eu estou me relacionando. Isso pode significar R$1.000 a mais no bolso do pecuarista por vaca. Por vaca. Tamanho é o impacto. Então, assim, se você tem 100 vacas, isso é R$100.000 no final de 10 meses de lactação. Né? Então, é muito significativo, né, o impacto econômico da reprodução. E nós temos que estar mensurando, ter esse indicador realmente na mão
e saber quais são as estratégias que nós devemos usar para melhorar esse número. E aí, quando fala em estratégia, e a gente escuta o Thiago falando desse impacto econômico, né? Vem a Alta com mais ferramentas, né? Que aí a gente vai entrar agora no Alta ID, que é muito importante também dentro da fazenda e que ajuda a saber o melhor momento para emprenhar a vaca. Como que isso funciona na prática, Thiago? É exatamente isso. Então, assim, nós, antes de criar o Autogestão, né, só contando um pouquinho de história, né? O que eu acho que o mais faz aqui é contar a história, né? Antes de criar o Autogestão, a gente ia nas fazendas, se deparava às vezes com dificuldade de fazer levantamento de números. Aí nós criamos o Autogestão pensando nisso. Não, nós temos que ter número para poder avaliar. Depois que a gente criou o Autogestão, aí foi legal que não foi nem combinado, mas ficou um histórico bacana aí para contar, né? Aí a gente viu o seguinte, pô, tem uma baita oportunidade de melhorar a identificação de cio nas fazendas, que é o principal problema, né? Assim, a taxa de serviço é baixa, né? Então vamos por partes. O que é taxa de serviço? Taxa de serviço é a velocidade que eu insemino a minha vaca apta a cada 21 dias. Então eu já falei um pouco do conceito de vaca apta. E agora eu quero falar da velocidade com que eu insemino, que eu faço um serviço, né? Eu estou falando de inseminação porque é o mais comum, mas é lógico que se tiver um serviço, pode ser uma cobrição de um touro, pode ser uma transferência de um embrião e pode ser uma inseminação. Então, a velocidade com que eu insemino a minha vaca apta é a minha taxa de serviço. E aí a gente via que isso é o maior problema. O maior problema, então, é identificar o cio e é ter uma boa taxa de serviço nas fazendas. Falei, pô, então nós temos que ter um programa realmente focado nisso, em trazer soluções, em trazer ferramentas que ajude o produtor a identificar melhor esse cio, que ajude a aumentar a taxa de serviço principalmente. Vou pegar dados do Autogestão primeiro, depois nós vamos falar do Concept Plus, eu posso até citar o Concept Plus mais para frente. No Autogestão, a gente tem 50% de taxa de serviço média, em torno de 50%. Ou seja, eu estou falando de cada 100 vacas aptas, geralmente o pecuarista ele observa cio a cada 21 dias de 50%, de 50%. Né? Então, olha a oportunidade que eu tenho de desenvolvimento. Só que quando a gente começou a autogestão, Débora, isso era 40%. Então, nós estamos evoluindo. Quer dizer, a partir do momento que você mensura, né, que você sabe o número, você sabe da importância do número, do impacto econômico disso dentro da atividade, você começa a buscar melhorar esse número. Como é que você melhora esse número? Né? Você melhora esse número com uma rotina reprodutiva bem feita. Né? Então, por exemplo, o veterinário, às vezes, ele ia lá uma vez por mês fazer reprodução, ou ia esporadicamente, que nas fazendas tem muito disso ainda, né? Agora ele passa aí quinzenalmente, vai lá 2 vezes por mês para fazer a reprodução das vacas e identificar a vaca vazia o mais cedo possível. Porque se eu identificar essa vaca vazia o mais cedo possível, eu vou saber que eu tenho que inseminar ela novamente, que eu tenho que colocar na reprodução novamente, e isso vai me aumentar a minha taxa de serviço. E eu consigo também lançando mão de ferramentas. Né? Então, assim, mais importante, sem dúvida, é ter uma rotina reprodutiva, mas é muito importante também eu ter ferramentas de auxílio. Né? E aí a gente traz uma ferramenta de auxílio dentro do Alta ID, né, que é o Strotec, que é, sem dúvida, uma ferramenta que tem ajudado diversas propriedades no Brasil todos. Eu poderia citar aqui mais de 50 casos, a gente tem vários depoimentos de fazendas grandes, fazendas pequenas e médias, pelo Brasil afora, que usam a nossa ferramenta, o Strotec, e consegue aumentar a taxa de serviço, consegue observar mais o cio da vaca e trazer mais resultado para a fazenda. Como que o Strotec funciona na prática, Thiago? A gente sempre menciona aqui, tem os nossos canais também no YouTube, que a gente tem vídeos específicos, mas aproveitando aqui o programa, o pessoal está almoçando, como que funciona o Strotec? Como que essa ferramenta ajuda dentro da fazenda? Ela é muito simples. Então, assim, dentro da rotina reprodutiva, a gente normalmente passa as vacas na contenção de manejo reprodutivo ou no tronco, a contenção que você tiver lá na fazenda aí disponível. Quando você vai passar essa vaca,
você sabe quantos dias atrás que ela foi inseminada. Então, vamos supor que eu tenho um grupo de vacas que estava na IATF e ela foi inseminada há 10 dias atrás. Se esse animal, naquele momento, for passar lá no tronco ou na área de manejo, eu posso colar o Strotec no osso sacro desse animal. Então, aqui... Você tem um exemplo aqui pra gente. Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui do adesivo, né? O adesivo ele é muito simples, né? Então, eu tenho o adesivo que ele funciona, ele tem essa parte preta, né? Nessa parte preta é onde que vai raspar. Eu colo, então, no osso sacro do animal, posiciono ele. A partir do momento que ele está colado lá e ela entrar em esto, essa fêmea vai ser montada. Ah, mas Thiago, mas eu vejo, eu não preciso de um adesivo, porque eu posso ver essa vaca sendo montada. Beleza. Enquanto você estiver olhando, você vai ver. Só que a maioria das vacas de alta produção, por exemplo, elas manifestam o cio durante a noite, das 6 da noite às 6 da manhã. Quem que está observando o cio nessa hora? Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Então, ele é importante porque ele vai estar lá o tempo inteiro, 24 horas. Então, eu gosto de falar muito isso nas fazendas, que ele te dá o benefício da dúvida. Porque qual que é o benefício da dúvida, né? Se ele está raspado e você vê que a partir do momento que ele está raspado ele fica laranja ou fica vermelho, dependendo da cor, mais normal é vermelho. Ele fica muito vermelho, ele é fluorescente também, então ele tem aquele brilho intenso. Mesmo à noite você vai ver, se o barracão estiver todo escuro, você vai ver de longe que a fêmea realmente foi montada. Na prática, assim, às vezes ela foi montada, deu uma raspadinha de leve, nem sempre é o principal momento dela, né? Ela vai estar mais marcadinha, mais forte a cor. Exatamente. Essa parte preta aqui, foi muito bem lembrado, Débora, representa 50% do adesivo. Então, os trabalhos científicos, e aí o Strotec é o único que tem trabalho científico validando isso, né? Os trabalhos científicos mostram que a gente tem 50% ou mais de raspagem, quer dizer, ele vai raspando aos poucos, né? Pode ser que às vezes ele só deu uma rabada ali que estava muito sujo o rabo, com bosta, com fezes, com barro, né? E aí esse não é uma manifestação de estro de fato. A gente vai ter que saber interpretar isso. A gente vai realmente desconfiar que aquilo lá é um estro quando ela tem 50% ou mais do adesivo raspado. E aí os trabalhos mostram que a taxa de concepção aumenta muito quando se insemina nesse momento, quando o adesivo tem 50% ou mais, ou 50%, ou 75%, ou 100% raspado, que vai ficar toda essa parte vermelha, aquele vermelho bem intenso, que mostra realmente que esse animal entrou no estro. Nesse momento você não pode perder tempo, você vai trazer essa fêmea para a área de manejo, para a área que você insemina, e vai inseminar ela. Eu sempre recomendo também a gente associar um sinal secundário, né? Quais são os sinais secundários? O sinal primário do cio é a vaca aceitar a monta. Sinais secundários são mudança de comportamento, edema, a vulva está mais edemaciada, o muco, né? Então todo inseminador aí tem o costume de puxar muco, né? Quando palpa a vaca, ele é um sinal secundário. Tem gente que usa metricheck, às vezes não tem como você palpar a vaca lá, você pode só botar aquele aparelho, metricheck, puxa o muco, a vaca tem muco, mais você vê o 50% do adesivo raspado ou mais, aí você vai inseminar essa vaca. Então, a vaca está berrando, ela está correndo do barracão, às vezes, essa mudança de comportamento, isso tudo são sinais secundários. Queda de produção, quem acompanha a produção diariamente também vê a vaca quando está no extra, ela cai a produção, porque ela fica mais inquieta, ela come menos naquele dia, né? Então a produção vai cair. Então isso tudo são indícios, né, de sinais secundários, mais a ferramenta que te dá segurança de você inseminar a fêmea. E o que é importante, o desafio maior da inseminação, Débora, é você saber o momento exato de inseminar a fêmea. E o Strotec ele te traz esse momento, né? Então, e é um que tem trabalho científico comprovando isso, porque os outros que tem no mercado aí não tem. Ou seja, já viu que são vários programas e serviços, né? Um que puxa o outro, vai fazendo aquele trabalho mais eficiente aí dentro da sua fazenda. Falamos do Alta Gestão, do Alta ID, e aí os lucros, Thiago. Aí vem o Advantage ainda, né? Mais um. Exatamente.
O Advante, a gente percebe o seguinte, às vezes a gente vai numa fazenda com o intuito de falar de genética ou com o intuito de falar de reprodução, mas a necessidade da fazenda naquele momento é criação de bezerras, né? Então, o Advantage é um programa de relacionamento com os nossos clientes, né, que faz atendimentos direcionados à necessidade do cliente. Então, se a gente tem... vamos supor que existe uma necessidade naquele momento de fazer uma atualização de inseminadores. Então, nós temos especialistas aqui na Alta que fazem essa atualização de inseminadores. Nossa equipe pelo Brasil afora está muito habilitada a fazer a atualização de inseminadores. Você percebeu que lá nos números do Alta Gestão, que a taxa de concepção para o inseminador, um inseminador X lá, ele precisa realmente de uma atualização, de uma reciclagem, né? E aí a gente tem equipe disponível para isso. Não, mas, Thiago, mas o meu desafio não é esse. O meu desafio é que meus números de criação de bezerras não estão bons. Então, nós temos programas e produtos relacionados à criação de bezerras também e técnicos especialistas nesse sentido que podem ir lá verificar os números também no Alta Gestão de criação de bezerras e te ajudar em qual ponto que realmente precisa de melhoras, né? E fazer um checklist, um acompanhamento da rotina da criação de bezerras e te ajudar nesse sentido. A mesma coisa vale para reprodução, a mesma coisa vale para genética, né? Então são várias interações que a gente chama, atendimentos personalizados que vai ajudar o nosso cliente, nosso parceiro do Advantage a melhorar aqueles indicadores. E isso sempre em parceria com a assistência técnica da fazenda, né? Nós, lógico, está respeitando muito o profissional lá no campo. E a ideia é mais mostrar indicadores e mostrar que é possível mudar aquela realidade. E aí, Thiago, o nosso programa nessa segunda vai chegando ao fim, mas eu quero aproveitar que é um bom momento aí para a gente fazer um convite, né? Que está na hora de se cadastrar aí, chama isso... essa importância para a gente desses números, desse cadastro aí para o Concept Plus, que em breve a gente vai trazer mais um programa para falar mais sobre os touros Concept Plus. Sem dúvida. O Concept Plus Leite no Brasil, igual eu falei, ele é um braço do americano, com foco aqui em traçar benchmark dos números reprodutivos das fazendas. E vamos botar uma agenda aí, né? Assim, nós vamos ter até agosto, o nosso parceiro pode se cadastrar, né, no Concept Plus Leite, só procurar alguém da Alta, nós colocamos à disposição, vai ser direcionado para o nosso time aqui interno e a gente vai explicar com mais detalhes como é que funciona essa autorização. Você vai autorizar a gente ter acesso aos dados reprodutivos da fazenda e aí nós vamos fazer um benchmark para você desses números reprodutivos de taxa de prenhez, concepção e demais indicadores, né? Você vai conhecer as top 5 fazendas, as top 25% ou a média para cada indicador, são inúmeros indicadores. Isso te ajuda a tomar decisão importante para a fazenda, desses números que realmente traz muito impacto econômico para dentro da fazenda, né? É mais uma ferramenta, Débora, que vai ajudar o produtor a ter referência de número e poder tomar a melhor decisão dentro da propriedade dele. Certo, Thiago, te agradeço muito pela presença, pela participação. Tenho certeza que em breve você vai vir bater mais um papo com a gente, trazer outros programas que nós vamos falar e trazer números de fazenda também, né? Sem dúvida, estou sempre à disposição, é um prazer. Obrigada, Thiago. E aí fica o convite para você, então, que tiver qualquer dúvida, entre em contato com a Alta, então você já sabe, é o 3318-7777, o código é o 34. Manda a sua dúvida, entre em contato com os nossos técnicos, que o nosso objetivo, a gente quer te ajudar a crescer aí, a desenvolver cada vez mais e melhor o seu trabalho aí na sua fazenda para atrair o din-din pro bolso, né? Que é o que a gente espera também. Obrigada pela companhia, até semana que vem.